Hey guys, what's going on? Robert from International Postal Research. Estamos de volta aqui mais um videozinho para você que está acompanhando a gente pela internet, a caminho do nosso aí ano de pura independência no ar, se é que você me entende. Pessoal, estamos de volta aí. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos acompanham já há um bom tempo aí na nossa comunidade. Você que está vindo agora, vou pedir um favorzinho. Se você puder aí, ó, ajudar a gente a propagar a nossa mensagem, tá bom demais. É a única coisa que a gente... Ajude aí, pessoal. O pessoal se inscrever para que a gente possa alcançar, ter mais alcance. A gente usa a plataforma justamente para poder fazer um trabalho de base, que é fundamental, são coisas que poderia ter sido feita anteriormente e hoje nós não estaremos assim nessa dificuldade pelo qual eu vou explicar agora para vocês. Pessoal, o mar não tá para peixe. A gente está vendo aí que só esse mês de outubro, mês do meu aniversário, a inflação teve alta aí gigantesca aí. Desde 1995, enquanto o pobre sofre, os capitalistas lucram com a fome do país. Então, diversos fatores que incluem o escoamento do dinheiro da exportação e a desvalorização da moeda, consequentemente a alta do dólar, especulação financeira em cima da alimentação. A gente tinha aí um estoque de alimentos, principalmente arroz, então foi mais fácil vender para fora. A ganância sempre está acima de tudo. Isso faz parte do nosso DNA. Então, favorece investidores privilegiados, essa é a regra básica. Então, enquanto o Brasil estiver vivendo de alavancagem para alcançar liquidez através do agrobusiness, o agronegócio, minério de ferro, mero exportador de commodities, matéria-prima, nós vamos sofrer, porque isso não gera riqueza, isso cria um contraponto. Nós estamos assim. Só que o Brasil precisa comprar também, porque não produz, não gera receita, não cria, não produz nada manufaturado com valor agregado. Quando compra, a balança comercial fica inadimplente, porque compra bem mais do que vende. Então, esse é o dispositivo e é o cenário da população assolada pós-pandemia e durante a pandemia. Então, de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, aí, o IPCA, o índice criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o mês de outubro registrou a maior alta de inflação, ou seja, o maior índice de inflação de 0,94. Eu fiz o cálculo, dá um pouco mais. Você sabe que esses órgãos aí também, eu tento sempre colocar uma margem de erro para que a gente possa, através do research, né, das pesquisas, ficar um pouco abaixo, mas a realidade é outra. Então, a maior alta no mês de outubro durante 25 anos. Então, a gente está vendo que os alimentos que tiveram alta foram a carne, o arroz subiu demais, o óleo de soja, todo mundo precisa. Aí o pessoal fala, não, você tem que substituir, não come arroz, come macarrão. Tá errado, gente. É por isso que nós continuamos assim. Não tem que boicotar e nem substituir. Tem que ir lá atrás de quem está fazendo a coisa errada. Tem que cortar o mal pela raiz. É por isso que o processo revolucionário ele vai ter uma disruptura. E essa disruptura vai trazer uma transformação. Porque nós iremos no mal, lá na raiz, lá no ponto, para que tudo seja destruído. Quando você corta o mal pela raiz, as coisas funcionam. Quando o dente dói, você não vai no mecânico, você vai no dentista. Então você tem que estar conectado. Então essa retórica aí que a gente está vendo de juros altos, pós-pandemia, pandemia, crise da centralidade do capitalismo, nós estamos vendo de todos os aspectos. Então a retórica dos mais liberais aí, a gente sabe muito bem, tentam justificar os preços devido ao auxílio emergencial. Mentira, balela. Vai ver lá no Google qual que é a função do Estado. A
função do Estado é ajudar a todos, deliberadamente, sem ter catástrofe ou pandemia. O povo precisa de alento. E a gente, que é muitas das vezes pobre e conservador, gosta de manter o não aparente. Gosta de ensinar o que não vive. E é por isso que o Brasil está com essa disseminação desse separatismo. Então, a maior alta da inflação e o aumento da desvalorização da moeda são os problemas estritamente atrelados à crise da pandemia. Então, o governo serviçal aí subserviente Jair Messias Bolsonaro coloca o país em uma posição completa de entreguismo. A gente está vendo tudo o que está acontecendo e parece, eu não vou ainda comentar, mas na terça-feira nós já estamos de volta com as lives, a gente vai cobrir as eleições aqui nos Estados Unidos, falta pouco. Trump está atrás dos votos ocultos, de repente ele pode repetir o mesmo efeito de 2016. A Hillary Clinton teve a maior votação da história, só que ela perdeu nos colégios eleitorais. O Trump estava aqui e ela estava lá em cima. Se fosse no Brasil, ela tinha ganhado, porque é diferente as eleições aqui. Então, provavelmente, ele vai querer dar uma guinada, não se sabe. Então, a gente está aí na expectativa dessa questão aleatória. A gente tem que entender também fatos predominantes, o que está acontecendo, e a gente que acompanha, a gente faz a análise que identifica esse antinacionalismo e o jogo de interesse por detrás do negacionismo dos bolsonaristas. Então, a gente tem que manter a postura, levantar a cabeça e seguir em frente, porque tudo isso que está acontecendo aí vai ter que ser destruído. Quando a gente corta o mal pela raiz, o que está causando a desgraça, as coisas mudam. E essa mudança só vem através de uma transformação imediata. Então, para você que está acompanhando aí do outro lado, a gente sabe que o mar, novamente, não está para peixe. Então, 70 candidatos da direita, 70 candidatos da direita, milionários, principalmente do Paraná, recebem auxílio emergencial. Então, no estado do Paraná, em 54 municípios, 70 candidatos que declararam mais de 1 milhão. Tem candidato que tem milhões que estão querendo aí. E tem candidatos que são parlamentares. A maioria é deputado federal, senador, eles estão querendo usar o trampolim da política, gente, para poder continuar perpetuando. Então, candidatos que declararam mais de 1 milhão estão recebendo auxílio emergencial. É mole? E essas mesmas pessoas têm lancha que não paga IPVA, propriedades rurais e até helicóptero e jatinho. Então eles estão conseguindo aí, entre outros, né, receber aí o auxílio emergencial. Alguns já receberam em torno de R$ 2.400 por mês. Então, tá dado aí o recado para você que está acompanhando a gente, só para a gente fazer uma ênfase aí de tudo que está acontecendo, propriamente dito, para que a gente possa realmente mostrar a realidade do país do outro lado, que muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Então, por que a gente não consegue enxergar? Porque foi colocado na nossa mente que a gente tem que fazer assim, todo mundo tem que fazer assim e não assim. Deu para entender? Outra coisa importante sobre as privatizações do Correio, muita gente vem me perguntando, mas o que vai acontecer? Quase 100 mil funcionários poderão receber aí, ganhar 2 anos de estabilidade. Então, a maioria do pessoal do Correio voltou no Bolsonaro. Então, a maioria desse pessoal que está aí, a gente sabe muito bem que são funcionários públicos. Se a gente for fazer uma análise dessas pessoas que trabalham aí, não é uma crítica, é uma análise. E se fosse uma crítica, seria uma crítica realmente construtiva. Por que eu estou falando isso? Porque são pessoas que estão num patamar aí, assim, comparando com outros e com a maioria da população, nós estamos com a metade da população, os que estão trabalhando ganhando R$400. O governo dá R$600, aí você faz a conta, meu amigo. 600 menos 400, 200.
Acho que dá para pagar o pré-pago mais caro para estar me assistindo. Dá para encher o tanque de gasolina. Dá para comprar um botijão de gás. Dá para comprar uns 10 quilos de carne e uns 10 quilos de arroz. Até quando, gente? Então, o que está acontecendo? As privatizações do Correio, quase 100 mil funcionários poderão ganhar 2 anos de estabilidade. Então, vai ser uma jogada. Por quê? A ideia é 2 anos de estabilidade para os funcionários após a privatização. Então, de olho, é óbvio. O dono da Localiza lá não paga imposto. Compra carro sem pagar imposto. Aluga para o pessoal com placa de outro lugar para sair fora da malha fina. É por isso que as coisas não andam, gente. O imposto é regressivo. O pobre paga mais do que o rico. E muita gente agora está aí na pauta, aí, construindo um álibi, um não aparente para poder taxar os ricos. Mas não sai do papel. Você acha que o Paulo Guedes vai fazer isso? Ele está no meio. Ele está no meio. Então a ideia é essa. Tendo sido mencionadas reuniões internas da estatal, ou seja, do Correio, a ideia é inspirar. Fazer como foi feito nas companhias telefônicas dos anos 90. Então, um quadro considerável de quase 100 mil funcionários, eles estão falando que é um quadro inchado para a sociedade, para a empresa, então eles vão atacar de todas as formas. Nunca se extorquiu tanto a maior das empresas estatais do Brasil, que é a Petrobras. Então eles criam mentira, eufemismo, factoides, justamente para poder fazer isso, vender a ideia. Então a ideia é manter de 100 mil, 30 mil funcionários. Então é uma quantidade considerada suficiente pelos possíveis compradores. Ou seja, após esse período de adaptação, há um risco de demissão em massa. Por isso esse processo deve ser encarado apenas em 2023, após as eleições presidenciais, que eu tenho certeza que não vai ter, porque o Brasil vai ferver, o Brasil vai pegar fogo. O Brasil vai passar por um processo revolucionário onde qualquer esquina que você passar, você vai ver indignação daqueles que realmente vai mostrar que o poder tem que estar na mão do povo, que o povo não vai ser mais humilhado. Chega de policial vir querer bater, matar, o povo vai estar preparado. O povo que tem consciência crítica. Isso vai criar uma proporção gigantesca para aqueles que dão risada. Só hoje nós estamos com 3.240 comitês espalhados pelo Brasil. Continue dando risada. Tem alguns que ficam esperando a ironia acontecer. Vamos esperar sentado até ver onde eles vão chegar. Nesse processo não existe líder. Prenderam o líder do Trust Revolution. A Polícia Federal prendeu quem? Líder? Todos nós somos líderes. Todos nós somos cidadãos de bens. E nós vamos colocar as cartas na mesa. Quem viver verá. Escreve. Nós iremos fazer história. Não é por ironia, não. Porque tudo que está acontecendo é para humilhar o povo. O negro, o nordestino, o pobre e principalmente o índio. Então chega. Essas demissões em massa poderá ser feita de uma outra forma. Por quê? Existe um calendário, um desenho, um mapa de todas as estatais. O governo ele tenta visualizar a forma de tudo isso. O Brasil não produz, não cria, então ele tem que tirar de alguma empresa estatal. Primeiro ele cria uma imagem horrível, depois ele vende o peixe. Ou seja, ele vende o gato por lebre, que na realidade o preço é isso, vende por isso. O resto é para pagar juros da rolagem da dívida. E ao mesmo tempo, quem vendeu leva 40% para o bolso. Esse dinheiro é enviado para cá, para fora, através de companhias offshore. Eu recebi um e-mail essa semana e a gente vai voltar a falar sobre esse processo de lei referente à privatização do Correio. E o único conselho que eu dou para esse pessoal que está aí no Correio, que a maioria votou no Bolsonaro, se você realmente quer viver dessa forma, então continue da forma que você está.
Agora, se vocês quiserem fazer parte de algo para reconstruir o Brasil, entre em contato no telefone que vai ficar aqui abaixo. Eu recebi um e-mail de um amigo de Nova York falando que teve uma família do Brasil que mandou 50 milhões de dólares. Pagou imposto, tudo certinho. Por quê? Por que será que alguém mandou dinheiro para cá? Será que eles faturaram? Será que eles pediram empréstimo? Será que eles receberam subsídio, dividendo de fundo de pensões? Será que eles fazem parte da banca? Ou seja, será que eles fazem parte da ciranda financeira? Será que eles fazem parte dessa dívida? Né? Essas pessoas que correspondem a esse fundo de pensão? Ou seja, 15 mil famílias que vivem aí, que recebe dinheiro da nossa dívida, ou seja, dinheiro que é repassado, 50 milhões de dólares. Ou será que eles tiveram informações privilegiadas antes do caos acontecer? Pense comigo aí. Faça a lição de casa. Essa é a situação do país. Quem está prevenido vai se remediar, claro, tirando, porque tudo isso que está acontecendo, desse desenho que eu acabei de falar para você, é totalmente diferente da época anterior, lá atrás, da era feudal, onde nós aprendemos com Marx o capitalismo, lembra? Como ler o Capital ou não? Como foi processado o capital? Ou seja, o processo do materialismo histórico em todas as partes, configurado numa sociedade exclusiva, onde a reprodução era voltada com uma substância, não de acumulação, mas sim de quê? De garantias. A gente vai voltar a falar sobre isso. Não é, gente? O que eu quero mostrar para vocês é que esse negacionismo, e também é uma forma pró-Estados Unidos, pró-mercado. Ou seja, enquanto muitos de nós estamos perdendo conta da razão, nessa parte do diversionismo e muitas das coisas que nos distrai, eles estão acelerando em todos os aspectos, questão ambiental, na agricultura, produtos processados, agrotóxicos, enfim, todos os aspectos. E sem falar das províncias, e sem falar da questão transnacional, que está na carta, preparado para Jair Bolsonaro junto com Steve Bannon fazer assim, ó, next time, próximo ano. Se prepara, meu amigo, se prepara. Então tudo isso, gente, tá nesse mapa, eles têm tudo desenhado para poder retirar de cima das costas a exploração do proletariado que trabalha, que produz justamente para manter e mandar para os rentistas, as 15 mil famílias. Tira da periferia capitalista para manter a elite. Existem dois tipos de elite, os rentistas e as elites que servem a centralidade do capitalismo que está aqui na América. Deu para sacar? Inflação alta, milionários recebendo auxílio emergencial. Minha mãe é pensionista, não pegou uma moeda porque não tem direito. Dói, não dói? Inflação gigantesca, privatizações dos Correios. E um segredo para esse povo aí que votou no Bolsonaro e a maioria que trabalhou no Correio, eu lembro, muitos gravaram o vídeo. Isso faz parte, meu amigo. É errando que a gente aprende. Mas agora é o momento de reconstruir, de pensar uma forma diferente. Voto, eleição, não vai mudar nada. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Pessoal, terça-feira tem a primeira live do Trust de volta. Depois do strike do Chile. Chile tá pegando fogo agora. Colômbia nem se fala. A gente vai estar acompanhando, trazendo informação das eleições norte-americanas aqui. Trump tá jogando as cartas. De repente pode ter uma virada aí. Don't go away, stick around. Não se sabe. Isso vai favorecer o Brasil ou não? Pense nisso. A gente se vê no próximo vídeo. E a Deise tá roncando ali, hein? Come on, man. Tchau.